A Guerra dos Reis, nas lendas dos judeus. Em seu retorno do Egito, as relações de Abraão com sua própria família foram perturbadas por circunstâncias irritantes. A contenda se desenvolveu entre os pastores de seu gado e os pastores do gado de Ló. Abraão forneceu focinheira a seus rebanhos, mas Ló não fez tal provisão. E quando os pastores que pastoreavam os rebanhos de Abraão repreenderam os pastores de Ló por causa da omissão, este último respondeu: É sabido com certeza que o Criador disse a Abraão: A tua semente darei a terra. Mas Abraão é uma mula estéril, nunca terá filhos. Amanhã ele morrerá e Ló será seu herdeiro. Assim, os rebanhos de Ló estão apenas consumindo o que pertence a eles ou a seu mestre. Mas o Criador falou: Em verdade, eu disse a Abraão que daria a terra à sua semente, mas somente depois que as 7 nações forem destruídas de fora da terra. Hoje os cananeus estão lá, e os perizeus. Eles ainda têm o direito de habitação. Agora, quando a contenda se estendeu dos servos aos senhores, e Abraão em vão chamou seu sobrinho Ló para prestar contas de seu comportamento impróprio, Abraão decidiu que teria que se separar de seu parente, embora devesse obrigar Ló a fazê-lo à força. Ló então separou-se não apenas de Abraão, mas também do Criador de Abraão, e dirigiu-se a um distrito no qual a imoralidade e o pecado reinavam supremos. Portanto, o castigo o alcançou, pois sua própria carne o seduziu mais tarde ao pecado. Depois estava descontente com Abraão por não viver em paz e harmonia com sua própria família, como ele vivia com todo mundo ao lado. Por outro lado, o Criador também não gostou do fato de Abraão estar aceitando Ló tacitamente como seu herdeiro, embora tivesse prometido a ele, em palavras claras e inconfundíveis: A tua semente darei a terra. Depois que Abraão se separou de Ló, ele recebeu novamente a certeza de que Canaã deveria pertencer à sua semente, que a multiplicaria como a areia que está à beira do mar. Como a areia enche toda a terra, a descendência de Abraão seria espalhada por toda a terra, de ponta a ponta. Como a terra é abençoada apenas quando é umedecida com água, assim sua descendência seria abençoada pela Torá, que é comparada à água. E como a terra dura mais que o metal, então sua descendência duraria para sempre, enquanto os pagãos desapareceriam. E como a terra é pisada, assim sua descendência seria pisada pelos 4 reinos. A partida de Ló teve sérias consequências, pois a guerra travada por Abraão contra os 4 reis está intimamente ligada a ela. Ló desejava se estabelecer no círculo bem regado do Jordão, mas a única cidade da planície que o receberia era Sodoma, cujo rei admitia o sobrinho de Abraão em consideração a este último. Os 5 reis ímpios planejaram primeiro guerrear contra Sodoma por causa de Ló, e depois avançar contra Abraão, pois um dos 5, Amrafael, não era outro senão Nirode, inimigo de Abraão desde os tempos antigos. A ocasião imediata para a guerra foi esta. Quedorlaomer, um dos generais de Nirode, rebelou-se contra ele depois que os construtores da torre foram dispersos, e ele se estabeleceu como rei em Elã. Então ele subjugou as tribos camíticas que viviam nas 5 cidades da planície do Jordão e os tornou tributários. Por 12 anos, eles foram fiéis ao seu governante soberano Quedorlaomer, mas depois se recusaram a pagar o tributo e persistiram em sua insubordinação por 13 anos. Aproveitando ao máximo o embaraço de Quedorlaomer, Nirode liderou uma hoste de 7.000 guerreiros contra seu ex-general. Na batalha travada entre Elã e Shinar, Nirode sofreu uma derrota desastrosa, perdeu 600 de seu exército e entre os mortos estava o filho do rei, Mardon. Humilhado e rebaixado, ele retornou ao seu país e foi forçado a reconhecer sua suzerania de Quedorlaomer, que agora passou a formar uma aliança com Arioque, rei de Elazar, e Tidal, rei de várias nações, cujo objetivo era esmagar as cidades do Círculo do Jordão. As forças unidas desses reis, totalizando 800.000, marcharam sobre as 5 cidades, subjugando tudo o que encontraram em seu curso e aniquilando os descendentes dos gigantes. Lugares fortificados, cidades sem muros e campos planos e abertos, todos caíram em suas mãos. Eles avançaram pelo deserto até a fonte que brota da rocha em Cádiz, local designado pelo Criador como lugar de pronunciar o julgamento contra Moisés e Arão por causa das águas da contenda.
Dali, eles se voltaram para a porção central da Palestina, o país das Tâmaras, onde encontraram os 5 reis ímpios: Bera, o vilão, rei de Sodoma; Birsha, o pecador, rei de Gomorra; Shinabe, o odiador de paz, rei de Admá; Shemeber, o voluptuoso, rei de Zeboim; e o rei de Bela, a cidade que devora seus habitantes. Os 5 foram derrotados no frutífero vale de Sidim, cujos canais mais tarde foram o Mar Morto. Aqueles que permaneceram da base fugiram para as montanhas, mas os reis caíram nos poços de lodo e ficaram presos lá. Somente o rei de Sodoma foi resgatado, milagrosamente, com o propósito de converter a fé no Criador aqueles pagãos que não haviam crido na maravilhosa libertação de Abraão da fornalha ardente. Os vencedores despojaram Sodoma de todos os seus bens e mantimentos e levaram Ló, gabando-se: levamos cativo o filho do irmão de Abraão, traindo assim o real objetivo de seu empreendimento. Seu desejo mais íntimo era atacar Abraão. Foi na primeira noite de Páscoa e Abraão estava comendo os pães ázimos, quando o arcanjo Miguel trouxe a ele o relatório do cativeiro de Ló. Este anjo tem outro nome além disso, Palete. Ló escapou porque quando o Criador jogou Samael e seu exército de seu lugar sagrado no céu, o líder rebelde agarrou-se a Micael e tentou arrastá-lo para baixo, e Micael escapou caindo do céu apenas por ajuda do Criador. Quando o relatório do mau estado de seu sobrinho chegou a Abraão, ele imediatamente descartou todos os pensamentos de suas dissensões com Ló de sua mente, e apenas considerou maneiras e meios de libertação. Ele convocou seus discípulos, a quem havia ensinado a verdadeira fé, e que todos se chamavam pelo nome de Abraão. Deu-lhes ouro e prata, dizendo ao mesmo tempo: saibam que vamos à guerra com o propósito de salvar vidas humanas. Portanto, não direis vossos olhos para o dinheiro. Aqui jazem ouro e prata diante de vós. Além disso, ele os admoestou com estas palavras: estamos nos preparando para ir para a guerra. Que ninguém se junte a nós que cometeu uma transgressão e teme que o castigo divino caia sobre ele. Alarmados com seu aviso, ninguém obedeceria ao seu chamado às armas. Eles estavam com medo por causa de seus pecados. Só Eliezer ficou com ele. A batalha travada com as poderosas hostes dos reis, da qual Abraão viu vitorioso, aconteceu no dia 15 de Nissan, na noite designada para feitos milagrosos. As flechas e pedras arremessadas contra ele não tiveram nenhum efeito, mas o pó do chão, a palha e o restolho que ele jogou no inimigo foram transformados em dardos e espadas mortíferos. Abraão, tão alto quanto 70 homens colocados em pé, e exigindo tanta comida e bebida quanto 70 homens, marchou adiante com passos de gigante, cada um de seus passos medindo 4 milhas, até alcançar os reis e aniquilar suas tropas. Além disso, ele não pôde ir, pois havia alcançado Dan, onde Jeroboão uma vez criaria os bezerros de ouro, e neste local sinistro a força de Abraão diminuiu. Sua vitória só foi possível porque os poderes celestiais o apoiaram. O planeta Júpiter tornou a noite brilhante para ele, e um anjo de nome Laila lutou por ele. No sentido verdadeiro, foi uma vitória do Criador. Todas as nações reconheceram sua realização mais que humana e formaram um trono para Abraão, e o ergueram no campo de batalha. Quando eles tentaram sentá-lo sobre ela, em meio às exclamações de "Tu és nosso rei, tu és nosso príncipe, tu és nosso Deus", Abraão os repeliu e disse: "O universo tem seu rei e tem seu Criador." Ele recusou todas as honras e devolveu sua propriedade a cada homem. Apenas os filhos pequenos ele mantinha sozinho. Ele os criou no conhecimento de Ar, e mais tarde eles espiaram a desgraça de seus pais. Com certa arrogância, o rei de Sodoma partiu ao encontro de Abraão. Ele estava orgulhoso de que um grande milagre, seu resgate do poço de lodo, também havia sido realizado para ele. Ele fez a Abraão a proposta de que guardasse para si os bens expoliados. Mas Abraão recusou-os e disse: "Eu levantei minha mão para Iá, o Criador Altíssimo que criou o mundo por causa dos piedosos, que eu não pegaria um fio, nem um cadarço de sapato, nem nada disso. É teu. Não tenho direito sobre quaisquer bens tomados como despojos, exceto apenas os que os jovens comeram e a porção dos homens que ficaram com alimento, embora eles não tenham descido para a própria batalha." O exemplo de Abraão em dar uma parte dos despojos até mesmo para os homens não envolvidos diretamente na batalha foi seguido mais tarde por Davi. Apesar de seu grande sucesso, Abraão estava preocupado com a questão da guerra.
Ele temia que a proibição de derramar o sangue do homem tivesse sido transgredida e também temia o ressentimento de Sem, cujos descendentes pereceram no confronto. Mas Yah o tranquilizou e disse: Não tenha medo. Apenas estipou os espinhos, e quanto a Sem, ele o abençoará em vez de amaldiçoá-lo. Assim foi. Quando Abraão voltou da guerra, Sem, ou como às vezes é chamado Melquisedeque, o rei da justiça, sacerdote do grande Altíssimo e rei de Jerusalém, saiu para encontrá-lo com pão e vinho. E este sumo sacerdote instruiu Abraão nas leis do sacerdócio e na Torá. E para provar sua amizade por ele o abençoou e o chamou de parceiro de Yah na posse do mundo, vendo que através dele o nome do Criador foi divulgado pela primeira vez entre os homens. Mas Melquisedeque organizou as palavras de sua bênção de maneira imprópria. Ele nomeou Abraão primeiro e depois o Criador. Como punição, ele foi deposto pelo Criador da dignidade sacerdotal. E, em vez disso, passou para Abraão, com cujos descendentes permaneceu para sempre. Como recompensa pela santificação do santo nome que Abraão havia realizado ao se recusar a guardar qualquer coisa dos bens levados em batalha, seus descendentes receberam 2 mandamentos: o mandamento dos fios nas orlas de suas vestes e o mandamento das travas para serem amarradas em suas mãos e usadas como frontais entre seus olhos. Assim, eles comemoram que seu ancestral se recusou a aceitar um fio ou uma trava, e porque ele não tocou em uma trava de sapato dos despojos, seus descendentes lançaram seus sapatos sobre Edom.